Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. E na aula de hoje a gente vai estar vendo o transporte de membranas, mais especificamente transporte passivo e transporte ativo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos para eles terem acesso a esse vídeo também. Bem, antes da gente começar a falar de transporte ativo e transporte passivo, a gente tem que entender alguns conceitos, tá bem? E esse conceito é o seguinte: o que é gradiente de concentração? Bem, o gradiente de concentração ele sempre vai acontecer quando a gente tiver diferença da concentração de moléculas em dois meios diferentes que estão divididos por uma membrana. Aqui desse lado, como vocês podem ver, a gente tem aqui um recipiente, que é o recipiente 1, e o lado 2 desse mesmo recipiente. E esse recipiente ele está dividido aqui por uma membrana, e essa membrana é semipermeável. Vocês podem ver que a gente tem a mesma quantidade de moléculas de água de um lado e mesma quantidade de moléculas de água do outro. Só que o que acontece? Se eu vier aqui e colocar um copo de uma molécula que eu chamei de molécula X somente no lado 1, o que vai acontecer? Vai acontecer que agora eu vou ter um gradiente de concentração aqui, tá bem? Por quê? Nesse lado eu tenho uma maior concentração, maior concentração, ou seja, aqui desse lado tem mais concentração do nosso soluto X do que no lado 2, ou seja, aqui está mais concentrado e aqui estaria menos concentrado. Ou seja, sempre que eu tiver uma diferença de concentração em dois meios que estão divididos por uma membrana semipermeável, a gente diz que a gente vai ter um gradiente de concentração. E a gente entender isso é fundamental para a gente entender transporte passivo e transporte ativo. A difusão simples ele é um tipo de transporte passivo, no qual o soluto ele consegue passar diretamente pela membrana. Então aqui nesse caso a gente também tem um gradiente de concentração onde esse soluto ele está mais concentrado do lado de fora da membrana, aqui seria fora, e aqui dentro. Então, quando a gente tem esse gradiente de concentração e o soluto ele consegue passar através da membrana, o que acontece é que a gente tem um processo de difusão simples. De novo, o soluto ele consegue passar diretamente pela membrana plasmática, então nesse caso ele vai passar sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso é difusão simples. Mas existem moléculas pequenas que possuem carga. E essas moléculas pequenas que possuem carga, elas não conseguem passar através da membrana plasmática. Só que isso seria ruim para a célula, porque muitas dessas substâncias são importantes para o funcionamento celular. Então, a célula desenvolveu um mecanismo no qual esses íons, essas moléculas pequenas que são carregadas, ou positivamente ou negativamente, conseguem passar. Que mecanismo é esse? As células desenvolveram proteínas que são chamadas de proteínas canais ou proteínas transportadoras, as quais servem de local de passagem para esses íons. Então aqui, agora com essa proteína de membrana, que nesse caso é uma proteína canal, esses íons conseguem atravessar a membrana plasmática por dentro dessa proteína canal. Isso vai acontecer também sem o gasto de energia e sempre vai acontecer do meio mais concentrado para o menos concentrado. Esse tipo de transporte é chamado de difusão facilitada. Ela também é um tipo de transporte passivo também, ou seja, todo e qualquer tipo de transporte passivo acontece do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e sem o gasto de energia, tá bem? Só que quando eu falo de difusão facilitada, na verdade eu tenho dois tipos de proteínas que podem estar transportando essas substâncias através da membrana plasmática. Eu tenho as proteínas de canal, que são a que eu já mostrei para vocês como elas funcionam, nos quais os íons e as substâncias com carga passam através dessas proteínas canais, passam por dentro dessas proteínas canais. No entanto, nós também temos as proteínas transportadoras. No caso da glicose, ela entra para dentro da célula através de uma proteína transportadora. E como ela funciona? Ela pega a molécula de glicose e, ao pegar a molécula de glicose, ela transporta essa molécula de glicose para dentro, igual como está aqui no esquema. Bem, pessoal, mas tudo que a gente viu até o slide anterior estava correlacionado com o transporte passivo, do transporte onde não há o gasto de energia e a gente transporta a substância do meio mais concentrado para o menos concentrado.
Só que, às vezes, a célula necessita transportar a substância do meio menos concentrado para o mais concentrado. E quando isso acontece, a célula necessita de um transporte ativo. O que é o transporte ativo? É um tipo de transporte no qual a gente precisa gastar energia. E a gente tem que lembrar o seguinte, que a energia da célula é o ATP, tá bem? Bomba, sódio e potássio. Como é que funciona a bomba de sódio e potássio? Então a gente tem aqui ó, a bomba de sódio e potássio, a gente consegue ver que essa bomba de sódio e potássio ela está aberta para a face interna da célula, para a face intracelular, e ela está fechada para a face extracelular. A gente consegue ver aqui que no nosso esquema, a gente tem 6 moléculas de sódio dentro da célula, 6 moléculas de sódio fora da célula. A gente tem 6 moléculas de potássio fora da célula e 6 moléculas de potássio dentro da célula. Então o que vai acontecer é o seguinte, essa bomba de sódio e potássio, ela vai pegar 3 moléculas de sódio. 1, 2, 3. Quando isso acontece, uma molécula de ATP se liga a essa proteína. Em uma fase posterior, essa proteína ela vai clivar esse ATP em ADP e PI. E nesse momento, essa proteína ela fica fosforilada. Quando ela fica fosforilada, ela se abre para a face externa, ó. Agora ela está virada para a face extracelular, ó, aberta para a face extracelular e fechada para a face intracelular. Então, nesse momento, ela se desprende dos íons sódio e os 3 íons sódios agora ficam na parte extracelular da célula. 2 íons potássio vão interagir com a nossa proteína transportadora aqui. Ó. Primeiro íon interagiu e o segundo íon também interagiu. Então, nesse momento, a nossa bomba de sódio e potássio ela vai ser desfosforilada. Então aqui, ó, lembrando que PI significa fosfato inorgânico. Então ela perdeu o fosfato, agora a proteína se fecha para a face extracelular e se abre para a face intracelular. Então a partir desse momento, os 2 íons potássio, eles vão entrar para dentro da célula, vão ser liberados dentro da célula. Bem pessoal, esse processo que eu mostrei para vocês pode continuar indefinidamente várias vezes, favorecendo que a molécula de sódio vá do meio menos concentrado para o mais concentrado. E a molécula de potássio também vá do meio menos concentrado para o mais concentrado. Só que para isso acontecer, a gente precisou do gasto de ATP. Então perceba que a equação final desse transporte ativo é 3 íons sódio para fora da célula, 2 íons potássio para dentro da célula e uma molécula de ATP vai ser gasta durante esse processo. Bem, dicas da aula de hoje é o seguinte. Você tem que lembrar e tem que saber explicar as diferenças entre transporte ativo e passivo. Você tem que saber também explicar o funcionamento do transporte ativo, tá bem? Saber explicar como é que funciona a bomba de sódio e potássio. Os professores amam perguntar essas coisas na prova, então lembrem disso para as nossas provas e para as provas dos outros professores. E a última dica, e a mais importante de hoje, é você não deixar de inscrever-se no canal, tá bem? E deixar o seu like aí e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, pessoal!